Muito bom. Vocês estão me ouvindo bem aí fora também? Do online? Todo mundo ouvindo bem? Tá. Então, quem puder abrir a câmera vai ser muito bom, porque a gente participa, gosta de olhar no olho, conversar com as pessoas direto, né? O Luciano está conosco via online hoje também, então acho que era bacana. Vamos então começar, né? Hoje nós vamos trabalhar uma temática bem interessante, né, que diz respeito à questão das violências. E hoje a gente nomeou de violências silenciosas. Patrícia, acho que não está gravando, Paty. Tá gravando, Cecília? Tá? Tá bom. Tá. Então, então tá. Boa tarde a todos. Vamos dar início hoje ao nosso fórum. Hoje a gente tem a presença da Luciene Tognetta. Antes da gente começar, um minutinho, vou lembrar para todos os presentes, para quem não conhece, o Fórum Clínico existe há 10 anos, ou um pouco mais de 10 anos. Ele é coordenado por nós três, eu, Cecília Oliveira, Cláudia Prete e a Vera Saleme, três psicanalistas da Escola Lacaniana. E a gente vem sempre conversando, refletindo a respeito da criança e do adolescente, quer dizer, da infância e do adolescência, no contemporâneo, mas sempre dialogando com outros campos do saber. Esse evento, já esse encontro, esses nossos encontros são mensais, e segunda, em geral, toda segunda, sexta-feira, e a gente tem também alguns livros publicados de eventos que a gente tem participado. Lembrar que a gente vai realizar um congresso de psicanálise da adolescência agora no final de setembro, dia 26 e 27 de setembro, parceria com a Faculdade FAES, né? Então, hoje a gente está com uma convidada muitíssimo especial, que é a Luciene Tognetta. Agradeço já muitíssimo a sua disponibilidade de estar conosco hoje presente. Eu vou fazer uma apresentação da Luciene, mas ela mesma vai se apresentar, porque o trabalho que ela e a Thelma têm desenvolvido é muito bonito, a gente vai conhecer um pouco. A Luciene, ela é doutora pelo Instituto de Psicologia da USP e Universidade de Genebra, na Suíça. É pós-doutora pela Faculdade de Psicologia da Universidade do Minho, Portugal. Professora livre docente do Departamento de Psicologia da Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp. Ela é líder do GPEM, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral, que é um grupo da Unesp e Unicamp. É autora de livros de literatura infantil e literatura acadêmica. É membro brasileiro da FAI, Fundação Americana pela Infância, sediada no Chile, e da Rede Ibero-Americana de Convivência Escolar, sediada no México. Coordenadora da Rede de Comunidades de Cuidado e Apoio entre Estudantes do Brasil. Luciene, seja muito bem-vinda. Fique à vontade. Está com você. Boa tarde a todos e todas. É uma enorme alegria estar com vocês, conhecer um trabalho tão importante, tão poderoso que é este da discussão de vocês no campo de pesquisa dos estudos lacanianos e poder compartilhar um pouco dessas nossas investigações que também têm nos tirado o sono. Sobre um tema tão humano e ao mesmo tempo tão contemporâneo, que é a violência e a natureza da violência neste período que nós estamos vivendo entre nossas crianças e adolescentes, né? Então, a escolha por este tema exatamente tem a ver com uma característica uma característica
que é percebida, que é manifestada dentro da psicologia escolar, vista por nós como algo que precisa de um cuidado muito especial portanto, este espaço que vocês abrem para essa interlocução entre os temas da psicologia, da psicanálise e da educação é de fato uma grande possibilidade da gente crescer e acertar no compromisso que a gente tem de ajudar as nossas crianças e adolescentes na superação dos seus maiores problemas que nos parecem ser bastante caros neste momento em que nós vivemos. Então, eu começo, eu trouxe uma apresentação para a gente poder conversar um pouquinho, porque trouxe alguns dados de pesquisa que queria compartilhar com vocês, pesquisas que são algumas pesquisas nossas e algumas pesquisas sobre as quais nós temos nos debruçado a pensar e também a conversar com elas, com os nossos dados, e que nos dizem sobre qual é essa característica desse tipo de violência que tem submetido nossos meninos e meninas hoje nas nossas escolas, e a partir dessa análise, deste olhar que nós podemos ter sobre esse tipo de violência, o que é que nós temos então sugerido do ponto de vista da educação como uma necessidade hoje a partir dos nossos estudos. Então, se vocês puderem compartilhar para mim, obrigada. Pode passar. Então, queria primeiro começar trazendo Pode Passar, é um conteúdo sensível e certamente não vai sensibilizar muito vocês e vai fazê-los lembrar-se de algo que tem acontecido e que podia ser aqui nós poderíamos passar por vários slides e teríamos muitos casos para mostrar cotidianos que têm nos assombrado a cada dia se o tema escolhido é a violência nas nossas escolas. Nós temos aqui 3, né? O do meio aqui é o mais antigo, mas o mais antigo é do ano passado, que ainda nos assombra. Este é o Carlos, o garotinho que foi pisoteado na escola e que a partir do momento em que ele recebeu por brincadeira, ele foi então por ter sido pisoteado nessa brincadeira e ter sido filmado então depois dessa brincadeira que recebeu dos seus colegas, chegou em casa e reclamou com seus pais de estar doendo muito o peito, e aí ele foi para o médico, mas ele não resistiu, ele morre porque teve o pulmão perfurado por uma costela quebrada. Acima, a gente tem, em julho de 2025, numa escola de uma pacata cidade do Rio Grande do Sul, a cidade de Estação, um garoto, ex-aluno da escola, conhecido por todo mundo da cidade, até porque ele era filho do secretário de saúde do município, sobrinho desse secretário, e ele é conhecido da escola, ele volta para a escola para tirar uma fotocópia, e ele entra na escola e mata
e fere funcionários e mata uma garotinha e outros alunos dessa escola, crianças dessa escola, então, são feridas por ele. E abaixo a gente tem um fato dessa semana, desculpe, da semana passada, de quinta-feira da semana passada, que foi notícia na região litorânea aqui de São Paulo, de um garoto que é estuprado dentro do banheiro público da cidade de Santos, uma escola estadual, e ele pelos seus colegas. Então, 3 casos que podem ser multiplicados por muitos outros que são registrados todos os dias e que nos mostra que nós que vemos ou que ficamos sabendo, não é? Ficamos sabendo de manifestações que acontecem, mas que muitas vezes não sabemos o que eles escondem por trás deles, né? Pode passar. E a partir desses casos, pode passar, por favor, o que é que a gente o que é que a gente vai discutir? Uma juventude doente ou, podemos passar, uma juventude ferida? Eu preferiria dizer que é uma juventude ferida. Uma juventude ferida, até porque essa qualidade ferida vem do latim ferire, e este ferire significa golpear, machucar, e até de uma raiz latina, também relacionada a outras palavras, como férula, né? Então, que significa um tipo de vara de castigo. Então, castigada, machucada, golpeada. Então, uma juventude ferida, uma juventude que precisa de ajuda porque está em sofrimento. É uma juventude ferida que, portanto, pode ser que vai precisar da nossa ajuda, porque ela precisa ser pensada, precisa ser vista sob 3 perspectivas. É, uma Só um violência. minutinho. Oi? Minuto. É que a imagem do PowerPoint não está saindo correta. E a gente, ela precisa dar só uma acertadinha para a Ah, gente não. não está saindo para vocês? Para a gente não. Para vocês, Ah, porque está online, está saindo direitinho a imagem? Tá para ok. mim não Lá, dá. Ok. isso é só para a gente. Alguma coisa daqui. Ah, tá. Porque para gente que está online está saindo certinha, né? Tá bom. Aí, pronto. Não, ainda não. Ainda não é, mas tá melhorzinho aí. Tem que diminuir. É só isso. Tá bom, mas pode deixar. Deixa. Vamos, vamos. Lá pra gente tá parecendo. Podemos ir. Se o pessoal online tá bom, a gente tem aqui. Nossa, você consegue ver dali também? Deu? Tá. Certeza? Sim, Tá. podemos. Então podemos passar mais um aqui. E nesse sentido, vamos pensar, e o que as pesquisas têm a nos dizer sobre esse tipo de violência que fere, essa violência que machuca, essa violência que tem, então, feito sofrer? Queria trazer para vocês 3 pontos, então, sobre a perspectiva da psicologia, que nós estudamos, então, essa que adentra a escola, que tem estudado a violência nas escolas. Então, o primeiro ponto, pode passar. O primeiro ponto que eu queria discutir com vocês é uma pergunta: será que tudo que chega na escola de fato é violência? Será que tudo que nós vemos na escola nós podemos chamar de violência? Vejam, para pensar esse ponto, o próximo slide pode passar, ele é um mapa mental que vai nos dizer que nem todos os problemas de convivência que acontecem dentro de uma escola, eles podem ser chamados de violência. E há um perigo quando nós chamamos todos os problemas de convivência na escola de violência,
Porque o grande perigo é como se nós chamássemos todos os problemas de uma mesma doença, quando, por exemplo, nós vamos ao médico e não sabemos exatamente identificar qual é a doença que nós temos. Quando nós não sabemos identificar a doença que nós temos, nós corremos o perigo de que o médico dê um remédio para a gente, para um problema que a gente está, por exemplo, com uma dor no joelho, que ele nos dê um remédio que é para o coração. E aí que a gente tome o remédio para dor no joelho, porque é um remédio para o coração e, portanto, que provoque um problema maior no coração, não é? Então, vejam, o grande problema é que nós temos na escola inúmeras situações de convivência. Do lado direito, a gente tem nessa parte verde aqui, a gente tem muitas manifestações que são manifestações que perturbam a ordem. François Dubé vai dizer, um sociólogo francês, que vocês devem também conhecer bem, ele vai dizer que são microviolências quando nós temos, na verdade, aquilo que mais danifica o ambiente, que mais machuca, não por ferir a dignidade dos sujeitos, mas por denegrir, por atrapalhar, pela repetição. Então, são as manifestações que perturbam a ordem, as incivilidades ou a falta de educação, a indisciplina, o barulho, as conversas erradas, aquilo que perturba, aquilo que é disfuncional, as transgressões às regras. Então, quando o celular toca na hora errada, quando chega atrasado, quando não traz a tarefa, quando não volta da sala de aula, quando dá um arroto no meio do nada, como fazem muitos adolescentes, ou seja, quando a perturbação à ordem acontece. Mas isso não é uma violência e não pode ser tratado como um problema de violência. Agora, do outro lado, as violências, que são as azuis, elas de fato, sim, elas ferem a dignidade, porque elas colocam em risco aquilo que é mais urgente, aquilo que é mais, aquilo que mais importante há no sujeito, que é a sua dignidade. Então, sim, as drogas, as armas, adentrar no meio educacional com armas brancas, com armas que ferem, a violência física, a violência psicológica, a violência virtual, porque a escola não tem mais parede. E um tipo específico de violência, que é um tipo chamado bullying, que fere pela repetição, pelas suas características de fragilidade da vítima, de intenção de um autor, de ser entre pares, de ter um público que assiste, de não ter igualdade de forças, de haver de uma paridade, ou seja, eu não tenho o bullying entre professor e aluno, mas eu tenho bullying entre aqueles que são iguais institucionalmente falando. Então, essas são violências que são, de fato, que tiram a dignidade do sujeito. E deste lado ainda, as violências que invadem a escola, como, por exemplo, nós tivemos os ataques às escolas, e as violências que a própria escola faz. E para além desses dois lados dos problemas de convivência, as violências que perpassam pela escola e podem ser manifestadas, por isso que ela está no centro, de todas essas formas, podem ser manifestadas como incivilidades, podem ser manifestadas como bullying, que são mais do que uma forma de incivilidade, mais do que uma forma de bullying, elas também são formas de violências estruturais, que são os preconceitos.
temos o racismo, a misoginia, o classismo, o capacitismo, xenofobia, LGBTQIA+, fobia, ou seja, que terão que... por que isso é tão importante? Porque quando eu pensar na necessidade de uma intervenção, eu precisarei identificar qual é o tipo de violência, qual é o tipo de problema que eu estou tratando, porque eu terei que tratar dependendo desse tipo. E eu explico e dou um exemplo. Vejam, rapidamente, numa escola, por exemplo, um dia aconteceu o seguinte fato: um garoto fazia um campeonato de cuspe na escola. E aí, só que esse campeonato de cuspe acontecia numa escola que tinha 2 andares. Imaginem vocês, ele estava no primeiro andar e ele cuspiu do primeiro andar no térreo. E ele teve a infelicidade de estar cuspindo no primeiro andar, e aí a infelicidade dele foi que caiu a cuspida bem na cabeça de um professor, não é? E aí ele está cuspindo, e quando tá passando o professor, cai a cuspida nesse professor. E claro, quando cai a cuspida nesse professor, o que esse professor vai dizer? Esse professor se sente indignado, esse professor se sente transtornado, enojado. E aí esse garoto desce rapidamente do primeiro andar e vai dizer para o professor: professor, desculpa aí, eu não quis, eu não estava fazendo, não foi por querer, eu estava brincando. Mas esse professor olha para esse menino e reconhece esse menino como aquele que já causou 500 vezes outros problemas. E aí ele vê e ele leva esse menino imediatamente para a direção. Ele leva esse menino imediatamente para a direção, dizendo que esse menino cuspiu na cabeça dele. Quando ele chega na diretoria, a diretora olha para esse menino e lembra que esse menino foi causador de outros tantos atos de problemas naquele dia, naquela semana, naquela situação. E ela, então, olha para ele e também não deixa ele explicar o que aconteceu. E ela, então, ouve a professora que diz: ele cuspiu na minha cabeça. E aí, o que essa diretora faz? Ela também não deixa ele falar e ela faz um boletim de ocorrência, desculpa, um boletim de ocorrência, ela faz uma suspensão para este menino, dizendo para ele: você vai ficar suspenso um dia para você aprender a não fazer mais uma coisa dessa, porque isso não se faz com as pessoas, não se cospe nas pessoas dentro da escola. E ela não escuta o que ele está falando, que ele estava brincando, ele estava fazendo uma brincadeira, não foi por querer, mas ele cuspiu na professora, e ela faz uma suspensão, e ele vai ter que levar essa suspensão para casa para o pai dele assinar. Este garoto, então, bravo com aquilo que aconteceu, porque ele não foi ouvido, ele rasga a suspensão e joga na diretora. A diretora não tem mais a quem chamar, a diretora não tem mais a quem recorrer. A diretora chama, então, a polícia. A polícia vem e leva o garoto dali da escola. E eu não contei a vocês como é que sai no jornal um dia depois esse caso, como é que este caso sai numa notícia de jornal. Até foi exatamente por isso que eu fiquei sabendo, que eu fui buscar o que tinha acontecido nessa escola, que eu conhecia a escola, e por isso que eu fui buscar o que tinha acontecido. No dia seguinte dessa escola, sai a seguinte notícia: mais um caso de violência na escola. Adolescente vai para a delegacia de Camburão. Então, veja, uma situação na verdade, de incivilidade, de falta de educação, que é tratada como violência. É claro que essa professora está se sentindo desrespeitada. Ela está se sentindo ameaçada, foi desrespeito, foi cruel aquilo que foi feito com ela? Sim, mas não foi violência. Isso foi, no máximo, uma incivilidade.
Porque não foi nem transgressão à regra, porque não existe uma regra lá na escola proibido fazer campeonato de cuspe na escola. Então, vejam, o que eu estou dizendo a vocês é que o primeiro problema para a gente entender o que é violência na escola é entender que os tipos de problemas na escola são diferentes e que eles dependem, portanto, de uma identificação desses problemas para que nós possamos saber quais são as formas mais adequadas de poder tratar, porque a escola porque qualquer pessoa, um jornalista, a polícia ou qualquer outra pessoa pode não saber de identificar qual é o tipo de problema na escola, mas um professor, um profissional em educação precisa identificar o tipo de problema na escola para poder saber como lidar. Lidar com o problema de convivência na escola não significa dizer que o problema de cuspir na escola não deve ser corrigido, mas a correção exige uma reparação, e essa reparação deve ser diferente para cada tipo de problema que acontece. Segunda questão, pode passar. Vejam, a segunda questão é que pensar que existem casos, ainda, desculpe, pensando nesse primeiro tipo de problema, pensar que, no caso dos ataques às escolas, há um fenômeno, quando a gente fala, por exemplo, deste lado dos ataques às escolas, do lado das violências, as violências que estão na escola, há um fenômeno multicausal. As violências que vêm de fora da escola, elas não são causadas apenas por um problema. É verdade que, por exemplo, o caso que aconteceu do garotinho, que a gente vê o garoto que volta para a escola e que volta para a escola de estação e vai e mata uma garota que não tem nada a ver com o problema que ele viveu, pode estar associado a um problema que ele viveu na escola antes, como, por exemplo, dizem as pesquisas que mais de 72%, por exemplo, dos atiradores tiveram pelo menos uma experiência adversa relatada na infância. E 60% dos meninos que voltam, de meninos e meninas, muito mais meninos que voltam para a escola, mostram que tem um problema de bullying. Nós mesmos, pode passar, numa pesquisa que nós fizemos e que está publicada num livro de 2024, vimos que quando procuramos, por exemplo, numa amostra entre as causas, entre as motivações mais citadas nas notícias veiculadas na mídia aos ataques no Brasil, vejam aí esse mapa, essa figura. Olha a coluna do bullying, como de fato ter vivenciado situações de bullying na escola é uma grande motivação para voltar para a escola e ser uma causa para que, de fato, meninas e meninos retomem e levem essa forma de violência. Mas acontece que voltar para a escola pode passar e matar, voltar para a escola e violentar, claro que há outros motivos. Então, a violência que fere, a violência que vai para a escola não pode ser explicada apenas de um jeito, mas ela é um fenômeno multicausal. Segundo ponto, quando a gente vai quando a gente vê os problemas depois da pandemia, quando a gente
olha para o contexto que nós vivemos na contemporaneidade, nós vemos que há violências que são escondidas, até porque o Carlos, o garotinho que nós vimos, que nós conversamos, que morreu pisoteado, nós só soubemos que ele era vítima de bullying porque ele chegou para o pai dele e contou quando ele não suportava mais. Ah, Luciene, mas como assim ninguém viu que ele estava sendo pisoteado na escola? Não tinha um funcionário na escola que visse? Como assim que ninguém viu? Ora, voltemos aos meninos e meninas que voltaram para a escola e mataram. Como assim? Ninguém viu também que eles tinham sofrido bullying também nas escolas. Ninguém viu do garoto de Goiânia, por exemplo, que tinha ganhado um desodorante em 2018, um dia antes, com o professor na sala de aula, de matar o seu colega que deu a ele um desodorante de presente com o professor na sala de aula e o professor dizendo: o que está acontecendo aí? E eles disseram: nada, professor, a gente só está brincando. E o professor ainda pergunta: está tudo bem? E ele diz: tudo bem, professor. Todos os colegas sabiam qual era o apelido do garoto, que no dia posterior volta com uma arma do pai e mata primeiro aquele que tinha dado para ele um desodorante. O apelido dele era Fedido. Então, as violências são veladas. Veladas de quem? Escondidas de quem? Escondidas de quem pode intervir. Quais são as violências veladas? Pode passar. As violências veladas são aquelas, de fato, que são escondidas dos olhos das autoridades. Essas têm crescido. Numa pesquisa da FAPESP, vejam só, elas têm aumentado porque elas são aquelas que são autoprovocadas, aquelas que são muitas vezes, então são chamadas as violências de exclusão, as violências de solidão, as violências que são as mais cruéis, chamadas de bullying e cyberbullying. Então vejam, uma queda em 2020, por quê? Porque nós não tínhamos relações interpessoais. Essas relações estavam em isolamento, mas nós tivemos depois um aumento expressivo depois da pandemia. Pode passar. Que violências são essas? Olha só, em 2024, nunca tivemos o aumento, como tivemos agora, de sofrimento e a manifestação de, por exemplo, sigam a linha vermelha de ansiedade. Pela primeira vez no Brasil, a linha de ansiedade é maior entre crianças do que entre os adultos, só perdendo para os adolescentes. Então, a taxa por cada 100 mil pessoas de registros do SUS de crianças, é 125,8 para 100 mil pessoas, de 100 mil registros do SUS de crianças, 157 mil registros de adolescentes para 112 mil registros de adultos, ou seja, nunca tivemos tantos registros de crianças dizendo com ansiedade no Brasil. Pode passar. Os dados do PISA em 2023 mostram que os adolescentes no Brasil, comparando com outros países da OCDE, os nossos adolescentes fazem menos amigos do que a média dos adolescentes dos países da OCDE. Os nossos adolescentes se sentem mais estranhos e deixados de lado do que outros países, do que os adolescentes, do que a média dos adolescentes de outros países da OCDE, em que o Brasil é um dos convidados.
julgados. Os nossos estudantes sentem que os outros colegas gostam menos deles do que nos outros países, e eles se sentem mais solitários do que nos outros países. Pode passar. Numa pesquisa recente, agora de julho de 2025, da Organização Mundial de Saúde, que visa buscar fazer um estudo longitudinal da solidão à conexão social, ela encontra, então, entre adolescentes, tentando ver uma comparação entre adolescentes, jovens adultos, adultos e idosos, quem são aqueles que são mais solitários? Adolescentes. Os nossos adolescentes, de novo, são aqueles que mais são solitários. Pode passar. Numa pesquisa que nós fazemos com 3.000 estudantes, tínhamos uma pergunta aberta. Perguntávamos para eles: vocês têm esperança para o futuro? Quais são as suas esperanças? Descrevam o que vocês pensaram. E olha só, as respostas desses meninos doem na nossa alma. Eles diziam, uma das respostas: eu não consigo me ver viva no futuro. Eu não tenho esperança de que eu possa ser feliz, ter acesso algum dia e de ter sucesso algum dia e de que vão ter orgulho de mim. Eu realmente acho que não chego viva até o fim do ensino médio. Que eu consiga vencer a minha ansiedade e depressão, além de parar de me cortar e conseguir superar a anorexia. Isso é desesperança. É o que esses adolescentes nos respondiam nessa pesquisa. Pode passar. Então, o terceiro ponto: o que está por trás das violências que ninguém vê? Quem é que precisa de ajuda? Nós fizemos mais algumas pesquisas e pode passar, e pudemos confirmar, então, está por trás a falta de pertencimento. Quando nós cruzamos uma escala, depois eu posso até contar os detalhes das escalas, agora eu só vou contar o resultado. Quando nós cruzamos as escalas de pertencimento com as escalas de bullying, nós encontramos que aqueles que são vítimas de bullying comparados àqueles que não são vítimas de bullying, então, alvos de bullying comparados àqueles que não são alvos de bullying, se sentem menos pertencentes. Autores de bullying comparados àqueles que não são autores de bullying se sentem menos pertencentes. Espectadores de bullying comparados com aqueles que não são espectadores de bullying se sentem menos pertencentes. Moral da história: se envolver em situação de bullying, só de ver alguém sendo vitimizado por bullying, o sentimento de pertencimento a uma escola já é menor. E ainda, entre esses três personagens, quem se sente pior é a vítima. É ela que se sente menos pertencente. Pode passar. Quando a gente faz quanto ao sofrimento emocional, numa escala de sofrimento emocional, o que na psicologia clínica se chama de saúde mental, a gente tem chamado de sofrimento emocional, que é o contrário de bem-estar social. Nós encontramos que todos os envolvidos em situações de bullying têm score mais alto de sofrimento emocional. Ou seja, quando a gente compara aqueles que estão envolvidos em situação de bullying, todos eles sofrem. Ou seja, eles têm mais ansiedade, eles têm mais depressão, eles têm mais exclusão, eles têm mais solidão, eles têm mais automutilação do que quando comparados àqueles que não são alvos, àqueles que não são autores, àqueles que não são espectadores. Pode passar. E quanto à esperança? Ainda quanto ao sofrimento emocional, deem uma olhada nisso. Vítimas têm 6 vezes maiores chances de apresentarem maiores índices do que não vítimas. Autores, 3 vezes mais do que os não autores. Espectadores sofrem 3,7 mais do que os não espectadores. Espectadores passivos, aqueles que olham e não fazem nada, e os reforçadores, aqueles que dão risada, apresentam
maior sofrimento emocional do que aqueles que são, do que aqueles que não têm. Pode passar. Quanto ao pertencimento ainda, mulheres e população LGBTQIA+, são aquelas que mais não se sentem pertencentes. Meninas e a população LGBTQIA+, são aquelas que mais sofrem pelo não pertencimento. Tudo isso para dizer o que para vocês? Pode passar. Finalmente, para que a gente possa chegar do que nossas crianças e adolescentes precisam, pode passar. Nossas crianças e adolescentes precisam de uma convivência cuidadosa. Não é à toa que nós estamos dizendo dessa qualidade da convivência, do cuidado. Nós estamos dizendo de algo que não é a cura, é o cuidado como algo que é preciso que a escola trate com a qualidade do cuidado, que é o reconhecer a necessidade da acolhida, o reconhecer a necessidade de dar condições a estes meninos e meninas de se sentirem pertencentes, de se sentirem, de tomar decisões, de fazer escolhas da escola, de se sentirem ouvidos, de poderem dizer o que sentem, de poder dizer o que pensam, de participar de avaliações do dia, de participar de assembleias, de participar de tomadas de decisão. Pode passar. Isso é urgente, porque no Brasil é marco da legislação brasileira de que a aprendizagem da convivência é lei e, portanto, é direito das nossas crianças aprender a conviver. Não é mais algo que se abra mão. Essa aprendizagem da convivência está contida nas leis, principalmente a partir da lei anti-bullying no Brasil, da lei de 13.185 e a lei 14.811, que, apesar de falar de criminalização do bullying, ela, na verdade, pode passar, ela fala no sentido não da criminalização dentro da escola, porque a escola não é a sociedade, a escola não é o seu papel não é judicializante, o papel da escola é um papel de formação, a sua natureza é uma natureza formativa e, portanto, quando há um problema de violência, o seu papel é assumir a sua responsabilidade de dar àqueles que são vítimas a possibilidade de serem ouvidos e de poderem tomarem valor, de poderem dizer para o outro que não gostam, de poderem dizer para o outro o quanto são importantes, de poderem ser ouvidos, de poderem ser empoderados para poderem dizer para aqueles que foram seus algozes o quanto eles são importantes, e aqueles que agiram mal, para que eles possam tomar consciência do mal que fizeram e poderem aprender que o seu direito vai até onde não prejudica o direito do outro. E isso significa que eles tenham o dever da reparação. O trabalho da escola é um trabalho de restauração da convivência. O trabalho da escola é um trabalho, portanto, de formação. E a convivência na escola deve, portanto, não ser o seu papel não é de impunidade, mas é de prevalecer uma convivência pacífica. E, finalmente, eu termino dizendo que na escola, pode passar, meninos e meninas precisam ser ouvidos e precisam ter um papel ativo, porque o Carlos, aquele garoto que foi pisoteado pelos seus colegas, foi filmado pelos seus colegas. O Carlos podia ter sido salvo pelos seus colegas. Quem pode ver, ouvir
e estar junto dos seus colegas são os próprios pares. E, portanto, um dos caminhos da convivência cuidadosa nas escolas é a aposta em sistemas de apoio entre iguais. Uma aposta em sistema de apoio entre iguais é dar nas escolas a possibilidade de formação de grupos de apoio em que os próprios alunos possam ser formados para também intervir. E que aqueles meninos que tiveram coragem de filmar o Carlos tenham coragem de intervir e sejam instrumentalizados, na verdade, para intervir. Nós já temos esse trabalho no Brasil, temos equipes de trabalho nesse Brasil, pode passar, são escolas, na verdade, que trabalham e que mais de 50 escolas públicas e particulares na Bahia, em Goiás, em Brasília, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, e que nessa plataforma que está aqui, e que fazem um trabalho chamado Comunidades de Cuidado e Apoio. Essas comunidades de cuidado e apoio são redes de alunos que apoiam e que ajudam a observar e a cuidar e a organizar na escola redes de cuidado de jovens para jovens que podem, então, não serem aquilo que eu quero terminar com vocês dizendo. Não serem, pode passar, curativos, mas serem cuidativos, pode passar. Na verdade, queria terminar com a fala de um desses garotinhos de uma dessas comunidades. Outro dia, eu levei para eles um band-aid, curativo desses e disse para eles: sabe, meninos, meninas, vocês são um curativo, vocês são como um curativo, vocês precisam cuidar das pessoas, porque eles sabem que eles, na verdade, eles não curam, não é? Eles precisam cuidar das pessoas. E aí eles me disseram: é verdade, Luciene, porque o curativo que a gente vai ser, como o band-aid, ele, na verdade, ele protege, ele cuida, não é? Porque ele não cura, porque a cura vem de dentro. E é isso que fazem os alunos dessas comunidades de cuidado e apoio. Eles não curam, eles cuidam, porque o trabalho de cura não é da escola, é o trabalho de cada um que é se curar, não é? E aí eles me disseram: professora, na verdade, então, o nome do curativo devia não ser curativo, devia ser cuidativo. E eu termino dizendo: o trabalho da escola, de fato, não é ser curativo, é ser cuidativo. Que sejamos nós cuidativos. É isso. Muito obrigada. E desculpem, eu passei de 20 minutos. Muito bom. Luciane, obrigada, filha, muito obrigada por suas palavras, por sua apresentação riquíssima. Eu acho que esse fórum a gente vai precisar multiplicar ele por alguns lugares aqui. Algumas pessoas estão mandando mensagem para mim, com muita pena de não poder estar aqui, e me perguntando se vai ficar gravado. Eu já disse que estou me comprometido de encaminhar. Então, eu sei que eu acho que você trouxe contribuições assim valiosíssimas, né? Parte do que você está apresentando tem a ver com o trabalho do GPEM, imagino, né? Tem bastante a ver com o trabalho do GPEM, que é um trabalho de pesquisa já ao longo de mais de, acho que vocês estão com 15 anos, não é isso? 20 anos, 20 anos. Ano 20 anos. Muito, muito importante. Eu vou fazer uma observação e uma pergunta aqui. Só para me apresentar, eu não sei se hoje, acho que com você eu já falei, mas não sei se as pessoas estão presentes. Eu criei uma escola em Vitória há 40 anos atrás,
e dirigi essa escola até há uns 4 ou 5 anos atrás, junto com a direção. Essa escola existe em Vitória, ela continua, e é uma escola que teve um trabalho bastante interessante. E ao escutar a sua fala hoje, e já quando comecei a conversar com vocês, eu me lembrei de um trabalho que a gente realizou, que é muito interessante, porque eu estava hoje pensando nisso, não existe bibliografia sobre esse trabalho que a gente fez, nem antes nem depois, e precisa escrever sobre isso. Nós criamos na escola um grupo que a gente chamou de Grupo Valores, porque isso era na década de 90, não sei se vocês estavam lá, porque as duas tiveram filhos na escola. Era na década de 90, se não me engano, que começava a aparecer os sinais do que a gente vê hoje, que eram as relações começando a ficar muito desrespeitosas, e até uma certa valorização desses desrespeitos que apareciam em propagandas publicitárias, sabe? E então a gente começava a ver na relação entre as próprias famílias algumas relações muito desrespeitosas no entorno da escola e mesmo no interior. Coisas às vezes graves, por exemplo, no estacionamento, ter brigas entre pais, né? E não só coisas internas à escola, né? Não só entre alunos desrespeitosos. E quando a gente ia conversar, é como se eles não tivessem nenhuma referência de uma relação de valores dentro de casa, né? E assim como entre pais. Então, assim, pai furando fila e achando graça. Enfim, uma série de coisas que são meio do jeitinho brasileiro. Às vezes. E nós criamos, então, um grupo que a gente chamava de valores, e nós vamos discutir porque a gente não sabia o que fazer. E ao discutir, foi um movimento que nasceu interno, e acabamos criando um espaço de reflexão super importante, porque envolvia profissionais da escola, pais e alunos, e ações com alunos que ficaram para sempre, né? Para sempre. Então, assim, eu acho que são que tem a ver com isso, com o cuidar, né? Lembrar que a escola é lugar de formação, né? Enfim, então acho que se traz uma experiência, a gente sabe do que está acontecendo hoje no Brasil. O Brasil hoje, esse número de registros, né, de crianças com quadros de ansiedade e de adolescentes ultrapassando de adulto nesse ano, é um negócio que é inacreditável, né, que a gente chegue a algo parecido. Então, a questão de saúde mental nas escolas está muito sério, porque também a gente tem do lado dos professores questões muito semelhantes, né? Os professores também estão muito adoecidos, né? Então, às vezes, uma vírgula que poderia ser tratado como uma coisa muito simples, como o papel do professor de educar, vira um problema de violência, como esse que você tratou. Não muito, talvez muita frequência, né? E eu achei muito interessante quando você relata essa experiência assim, desses alunos, desse grupo de alunos com alunos, né? Esse trabalho, que é uma estratégia assim, bastante interessante. Eu achei bastante interessante. Eu não sei se vocês fizeram algum trabalho, ou propõem algum trabalho também com as famílias, né? Que eu acho que também pode ser um trabalho interessante, mas esse trabalho com os alunos, eu queria que talvez você pudesse contar um pouco mais, assim, quem são esses que se envolvem, né? E que efetividade eles estão conseguindo? Porque eu acho que, assim, tem a coisa do adolescente, a coisa da criança, a coisa da subversão da ordem natural desse momento, né? A questão é que precisa de amparo, né? A escola é um espaço que precisa amparar essa coisa de subversão da ordem, né? Amparar no sentido de receber e pontuar, receber e apontar, né? Não fazer de conta que não existe, não vê, etc. Mas eu fico pensando o seguinte, e aí isso é escondido, muitos desses episódios são escondidos hoje dos adultos, dos professores, de quem pode agir. E nesse grupo de meninos que se forma, né? Há também uma preservação, quer dizer, se esconde também desse grupo de apoio na experiência de vocês, ou esses meninos estão tendo permeabilidade, vamos dizer assim, né? Conseguem entrar nessas questões, né?
conseguem estar transitando nos diversos espaços, né? Como é que é isso? Queria te escutar um pouco mais, porque é maravilhosa a ideia, achei fantástico o trabalho. Eu queria até pegar o gancho rapidinho, Luciene, e assim, né, pegando esse gancho que Cecília trouxe, porque quando você falou, né, dos próprios adolescentes, próprios colegas, né, se constituírem como uma possibilidade, né, de cuidar, né, de serem cuidadores, não é isso? E eu achei muito interessante, porque ao mesmo tempo a pesquisa mostra que são esses meninos que sofrem mais, são meninos que se sentem isolados, né? Se sentem com dificuldade de construir laços, né? Assim, isso está muito forte, né? Nas relações atuais, né? E você trouxe isso como um dado de pesquisa, inclusive. Então, eu fiquei pensando, assim, que sacada interessante, queria que você também falasse mais, porque o tempo da adolescência é justamente o tempo de ruptura com esses referentes familiares, né? E o início da construção das relações sociais que se dão especialmente na escola, né? Que é o lugar por excelência, o primeiro público, digamos, né? De um ser humano, né? Então, assim, eu achei muito interessante porque se o mundo está carente de oferta, né, desses laços que você falou que aparecem na pesquisa, por outro lado, essa ideia de construir talvez esses grupos, tentar buscar dentro, né, das escolas esses grupos, pode ser um caminho muito interessante, né? Porque talvez seja o que muitas vezes espontaneamente não esteja acontecendo, né? Porque se eles se queixam de um isolamento, é porque isso não está acontecendo. Então, eu achei interessante que o papel da escola pode ser esse de ajudar nessa construção dessa rede, digamos assim, essa rede de apoio. Então, eu achei bem interessante. E aí, eu queria te fazer uma pergunta, aproveitando esse gancho, se existe algum estudo que vocês já fizeram em relação a esses dados que são assustadores no Brasil e que você falou que são maiores do que outros países, se vocês têm algum dado do porquê isso tem acontecido no Brasil, né? Esse aumento, né? Pensar que as crianças estão parecendo menos amigos, né? Menos Em amigos, relação. esse isolamento maior, se existe algum estudo sobre isso, né? Qual a especificidade do né, pode se falar sobre isso, né? O que a gente pode entender que está acontecendo no Brasil que está propiciando esse diferente de outros países? Luciane, Bom, fica à vontade para responder, depois a gente vai continuando com perguntas do público. Quem quiser fazer, levanta a tá mãozinha aí que eu vou joia, anotando. querido. Tá. O trabalho com o protagonismo juvenil, a gente começou a fazê-lo em 2015. Então ele fez 10 anos agora. Em 2015, nós começamos implementando uma proposta que era chamada de equipes de ajuda. E aí a gente fez uma das coisas que é seguir todo o rigor de comprovar empiricamente se a gente conseguiria comprovar que traria bons resultados. E a gente passamos por várias pesquisas, eu posso depois disponibilizar para vocês esse material, está todo nesse site que eu mostrei, o www.somoscontrobullying.com.br. Ele tem ali o histórico dessas pesquisas e tem as pesquisas que mostram no decorrer desses 10 anos o quanto nós passamos pelo período de testagem piloto, depois pela comprovação do sucesso dessas práticas, depois a comparação com o modelo espanhol. Nós tínhamos esse modelo de equipes de ajuda, era um modelo espanhol que nós adaptamos para a realidade brasileira. E aí, então, comparamos os resultados das escolas brasileiras com o resultado das escolas espanholas.
E a gente sempre teve muitos resultados positivos, dizendo então do quanto a qualidade das relações ela sempre nos surpreendia com o aumento da quantidade de amigos, a diminuição de situações de bullying, o aumento, a experiência de como esses meninos se viam, principalmente para aqueles que eram formados, para aqueles que eram escolhidos, eles viam a escola e viam a escola como um ambiente muito mais prazeroso e muito mais um ambiente de convivência, e transformavam as relações da escola. E a partir de 2020, depois da pandemia, nós conseguimos transformar esse modelo num modelo aberto, num modelo público, de acesso público, para que qualquer escola pudesse construir, que este era o nosso grande objetivo, de que qualquer escola pudesse, mesmo sem a nossa participação, pudesse implementar na sua rede, na sua escola. Essa era a nossa proposta. Só contando agora, historicizando até chegar na pergunta de vocês. Em 2025, agora, nós estamos organizando, nós chegamos no momento em que nós estamos organizando um modelo em que nós estamos construindo um modelo a partir da realidade brasileira, porque o modelo que nós tínhamos era um modelo adaptado de um modelo espanhol. E o professor que tem esse modelo, que tem a patente espanhola, ele acredita numa necessidade de se manter a fidedignidade do modelo espanhol. E a gente acha que é preciso uma mudança, uma adaptação para a nossa realidade, para as questões da nossa realidade, em função até exatamente dessas questões que vocês até levantam, e que vocês perceberam e que eu fui mostrando, de que as nossas escolas, elas têm, e as nossas pesquisas até mostraram, que as nossas escolas têm lacunas que outras escolas não têm. E que, por exemplo, os dados das nossas pesquisas vão mostrando as dificuldades, inclusive, a partir, estou respondendo a segunda leva de perguntas, as nossas escolas têm dificuldades que, por exemplo, quando comparadas a escolas colombianas, escolas espanholas, escolas chilenas, escolas de países escandinavos, não teriam, porque esses outros países já têm estruturados programas, políticas públicas já estruturadas de convivência em suas escolas, mais do que nós. Nas nossas escolas, nós não temos políticas públicas estruturadas de convivência. O que nós temos são duas leis que, embora garantam a necessidade de direitos da aprendizagem da convivência nas nossas escolas, nós não temos uma política por exemplo, de formação de professores a nível nacional que organize institucionalmente todo o território nacional numa única forma. Não temos uma política, até porque o Brasil é um país de uma confederação, né? Então, né, nós temos este problema também, diferente, por exemplo, de outros países. Então, nós não temos uma política pública que dê conta dessa sistematização. Nós temos, então, a Espanha
evoluída há 20 anos na nossa frente, por exemplo, uma política de formação de professores para as questões de convivência, de formação continuada para as questões de convivência que nós não temos aqui. Nós temos no Ministério da Educação do Chile uma política de convivência já instituída há 10 anos em todo o Chile, que nós não temos no Brasil. Então, faz diferença, não é? Então, faz uma puxa de uma diferença quando nós temos na escola, nós temos no Brasil. Então, o que nós temos? Nós temos estratégias de escolas, veja, num contexto de só no estado de São Paulo, por exemplo, nós temos 5.492 escolas públicas estaduais paulistas. Quantas escolas eu disse para vocês que têm equipes, que têm as comunidades de cuidado e apoio implementadas nas escolas? 50 escolas. Então, o que eu disse a vocês é que nós temos um trabalho artesanal. Enquanto nós tivermos um trabalho artesanal no Brasil, os números de problemas de sofrimento de crianças e adolescentes ainda será grande, porque nós ainda teremos muito trabalho para fazer, não é? Nós temos ainda um sistema de privilégios de crianças e adolescentes dessas escolas, porque se vocês entrarem nessa página que eu mandei a vocês, do www.somoscontrabullying, vocês verão que tem lá 50 escolas que têm esse trabalho. São 50 escolas que têm, sei lá quantos alunos, são 5.000 alunos que são privilegiados por terem esse trabalho na escola. Mas, e os outros? São ilhas de excelência, entre um cenário de um mar revolto, de que nós não temos ainda nenhum tipo de institucionalização que tenha no Brasil algo organizado, implementado como uma política pública assumida em termos de governo federal tanto para a formação inicial de professores, que regulamente na formação inicial de professores, que haja, por exemplo, uma disciplina para formar professores na pedagogia e nas licenciaturas para as questões de convivência. Não há. Eu estou lá na Unesp, por exemplo, e não tenho uma disciplina. Eu tenho uma disciplina na Unesp, porque eu tenho uma disciplina optativa. Estamos lá tentando na Unesp regulamentar uma disciplina para todas as Unesps, para podermos tentar uma disciplina para que haja essa primeira tentativa, mas não existe. E como é que se forma professores para essas questões hoje? Então, o que tem os professores? Como é que eles vão saber o que fazer? Eles não sabem o que fazer. Então, o que a gente tem nas nossas escolas? A gente tem uma política que não seria, infelizmente, meninas, nenhuma política de Estado, nenhuma política de governo, porque ela é uma política partidária, porque ela é uma política que muda conforme mudam os secretários de educação. Posso fazer uma pergunta? Sim. Você me escuta? Desculpa, eu acho que eu só não respondi a sua pergunta sobre quem são esses meninos. Eles são meninas escolhidos da escola,
de cada série, eles são alunos e alunas escolhidos pela escola, alunos são escolhidos entre pares, não são alunos que são escolhidos pelo professor. Ele é um trabalho, este trabalho, ele está todo, eu vou mostrar o livro aqui para vocês, mas ele está todo descrito lá nesse site, tá bem? É que a gente está exatamente em 2025 agora criando mudando de nome, e essa mudança não é só de nome, é mudando o programa e mudando agora a forma de organizar, mas por enquanto ele está lá descrito, está todo descrito, a gente está funcionando com a descrição que está toda lá nesse site, tá bem? Mas como é que a gente escolhe os alunos votam nos próprios alunos, com aulas todas descritas para chegar nessa eleição dos alunos, na escolha dos alunos, depois eles são formados para poder saber como eles agem dentro das escolas deles. Lá tem vídeos preparados para os próprios alunos, lá tem os brasões que os alunos fazem, a gente tem encontro nacional em que os alunos se encontram, alunos de Fortaleza, do Rio de Janeiro, de Brasília, vêm todos para Campinas, eles se encontram na Unicamp, se reúnem para poder contar o que eles fazem. Então tem tudo lá nesse site, tá bem? Fale, querida, desculpe. Eu falando aqui, você me escutas ou precisa do microfone? Eu não ouvi. Eu acho que eu tenho que falar do microfone daqui, então. Oi. Agora, tá. Tudo. É muito, muito bom te escutar, mas é muito angustiante também, né? E eu fiquei pensando nessa questão, né? A questão que eu queria trazer, mas quando você fala da necessidade de ampliar e de uma política pública que pudesse abarcar, né, essa questão, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei me perguntando, e depois eu queria te ouvir, assim, que num Brasil tão diversificado, né, com marcadores sociais, até de raça, né, tão distintos, um quê de artesanal talvez fosse importante também, embora a gente tenha que garantir o todo da possibilidade desse trabalho, né? Assim, esse é um ponto que eu queria trocar com você. E o outro, Luciene, quando você foi falando, a gente que lida, né? Eu não trabalho com escolas, mas eu escuto na clínica, né? Crianças e adultos que trabalham em escolas. E eu fiquei muito me perguntando ao longo da sua fala, assim, porque a família é o primeiro social da criança, né? A escola é o segundo. Então, o que isso está se passando nas escolas, enquanto incivilidades ou violências? Se você faz um pouco essa leitura do que está se passando no nosso laço social, de um modo geral, né, hoje, e no interior das famílias, né, porque você colocou alguma coisa, a Cecília, desculpa, dos pais, né, do comportamento dos próprios pais. Tem uma questão na forma como os laços estão sendo estabelecidos hoje, né? E num momento onde a busca pelos direitos, né? Eu posso, né? Eu tenho que buscar as coisas que eu desejo, né? Traduzindo por capricho, são muito presentes, e isso aparece muito, tanto nas famílias quanto nas escolas. E eu acho que a gente precisa poder trazer essa discussão também. Queria te escutar um pouquinho. Luciane, posso agregar uma questão que está aqui no chat? Eu vou agregar aqui uma questão que está no chat, depois tem uma outra questão, mas eu faço depois. Assim, Francisco está dizendo, Luciane, boa tarde, muito obrigada por sua fala e analisando
Em sua fala, você parece indicar um intervalo entre gerações e posições. O aluno é aquele que aprende, o professor é aquele que ensina, e essas posições parecem presas em seus grupos, sem troca e sem diálogo. Você acredita que há um curto-circuito entre as gerações? A diferença geracional está piorando, acabando com qualquer ponte entre adolescente e adulto? Se eu acredito que a última frase eu não escutei. A diferença geracional está piorando ou acabando com qualquer ponte entre adultos e adolescentes? Se há um curto-circuito entre gerações que estaria dificultando essa relação entre adolescentes e adultos. Você... Bom, tá. Vou começar, então, vamos lá. A primeira é com relação à questão de que você foi de Cláudia, né? Que começou. Isso. Cláudia, é, que bonita a sua pergunta sobre a questão de garantia da garantia de que, mesmo que a gente, do Brasil ser tão diverso, e da garantia da gente pensar de serem diferentes os trabalhos, você usou até a palavra, perdi agora, que eu usei para não. Artesanal. Artesanal, exato. Então, da garantia desse trabalho ser artesanal. Exatamente, Cláudia, foi exatamente por isso que nós fizemos esse movimento de transformar o que a gente tinha antes. A gente tinha esse tipo de sistema de apoio chamado equipes de ajuda, e a gente criou esse novo sistema de apoio agora brasileiro, para garantir exatamente essa brasilidade, que é essa junção de tantas coisas que é o Brasil e tantas diferenças que é o Brasil, e podemos pensar, né, nessa condição que é tão diferente de outros lugares, sabe? E pensar nessa condição diferenciada que nós temos, principalmente em termos de cultura e de diversidade. E aí foi pensando nisso que nós criamos então as comunidades de cuidado e apoio. Foi pensando exatamente nessa necessidade de levar em consideração que as escolas brasileiras são diferentes das escolas espanholas, por exemplo, em termos inclusive de tamanho, em termos de inclusive de tipo quem é que frequenta essas escolas, não é? Então, se as escolas espanholas não têm raças diferentes, aqui a gente tem uma miscigenação completa, não é? Se as escolas espanholas têm, ela é toda feita de europeus, nós temos aqui uma escola que é de brasileiros, mas esses brasileiros eles são africanos, eles são descendentes de indígenas, eles são todos de muitas nacionalidades aqui. Então a gente queria pensar numa outro tipo de experiência. Então foi exatamente isso, e inclusive para repensar a qualidade, a característica do envolvimento das nossas, do tipo de trabalho que a gente vai fazer, como voluntariado, como a entrada dos alunos, como a participação inclusive para olhar para os problemas que no Brasil a gente tem. No Brasil a gente tem uma grande questão que é diferente, por exemplo, de outros países, que o ódio a mulheres, que é a questão do autoritarismo
masculino, então a questão do patriarcado, que é a questão racial, que não tem, por exemplo, em outros países. Então, a gente precisava criar um sistema diferente para a gente aqui. E, inclusive, também se adequar à necessidade de cada escola, se adequar à necessidade da regionalidade. Que é, por exemplo, a escola, por exemplo, de Fortaleza, ela pode se adequar ao número de alunos que tem a escola dela, que é diferente da escola do Rio de Janeiro, que é diferente da escola de Porto Alegre. Porque imagina a escola de Porto Alegre, a quantidade de, por exemplo, de negros que ela tem. Ela não tem, por exemplo, negros na escola de Porto Alegre, mas a escola do Rio de Janeiro tem bastante participação de negros. Então, eu preciso ter essas diferenças. Então, a gente exatamente está pensando nisso. Por isso que nós criamos as comunidades de cuidado e apoio, e estamos agora reorganizando, por isso que a página está em reorganização, está em reconstrução. Tá bem? Então, essa é a primeira explicação. E você tem toda a razão de chamar sua atenção para isso. Por isso, essa necessidade de pensar, ao mesmo tempo, esse trabalho artesanal, mas o que a garantia, na verdade, o que a gente, e acho que você concorda, é que eu preciso de um trabalho sistematizado em termos de uma política que garanta institucionalmente que haja um trabalho, por exemplo, de sistema de apoio, que não seja esse, que não precisa ser esse, mas que tenha algo, porque como a gente falou antes, não a Cláudia, Vera. a Vera, Vera, como a Vera disse, não sei se foi a Vera que disse, mas ela lembrou a idade propícia desse adolescente, desse jovem, é a idade do sentimento ideal, Piaget dizia. É a idade do querer mudar o mundo, lembra? Não é? Nós também já fomos jovens de idade, né? Agora nós somos jovens de outro tipo de juventude. Mas o que significa ser jovem? Não é querer mudar o mundo não é querer mudar tudo? Então, o que significa esse jovem? Então, é dar ao jovem essa capacidade que ele tem de revolução, essa capacidade de mudança. Então, por que um sistema de apoio? É exatamente, então, a garantia de utilização desse sistema como algo, como uma estratégia de trabalho que tenha bom resultado. Isso é que eu preciso, então, de uma política que se utilize desse mecanismo, dessa estratégia, como algo que garanta um trabalho bem feito, eficaz, por exemplo, para as juventudes, quando eu tenho tantos problemas nessa idade, quando eu estou vendo como esse seria um facilitador, essa seria uma boa estratégia para superação de problemas que eu estou vendo tanto e que, como adultos, nós não chegamos próximos. Porque, sim, respondendo a essa última pergunta deste professor ou dessa pessoa que pergunta, nós estamos tendo um curto-circuito de gerações. Estamos até porque, por vários motivos, nós temos um jovem mais afastado de uma geração de adultos, em função até dos meios pelos quais a nossa geração não se reconhece mais nessas gerações. Porque, veja, como é que nós éramos formados, o que nós conhecíamos de profissões, por exemplo, quando nós éramos adolescentes e nos preparávamos para escolher as próximas profissões.
quando nós éramos adolescentes, nós sabíamos, por exemplo, o que pensar, o que esperar sobre as próximas profissões. Nós sabíamos, por exemplo, o que nos aguardava no futuro. Na minha adolescência de 11 anos, quando eu tinha 11 anos, eu sabia, então, que eu poderia ser professora, eu poderia ser médica, eu poderia ser, sei lá, dentista, eu poderia ser cobradora de ônibus, eu poderia ser não varredora de rua, mas eu sabia exatamente o que eu poderia ser. Agora, o menino hoje de 11 anos não tem certeza do que ele vai ser no futuro. Porque quais são as profissões que ele tem no futuro? Então, a variação ou o sentido de futuro dessa geração não é o mesmo do sentido de futuro da geração que nós vivemos, que nós éramos antes. Então, as conexões de futuro que essa geração vive hoje, ela é muito diferente da conexão de futuro que nós temos, que nós tínhamos. Então, quem tem muito mais condições de reconhecer os sonhos e os desenganos, as contradições, os medos e as tristezas que estes meninos vivem hoje, são os próprios meninos. Então, quem tem condições, então, assim, isso não significa que nós vamos dar a eles e dizer para eles, vocês que vão ouvir, mas isso significa que nós vamos dar a eles nós vamos acreditar que eles são capazes de fazer isso, mas dando a eles, mas estando com eles. Ouvindo-os como é que eles são capazes de fazer isso e dando a eles aquilo que nós sabemos fazer de melhor, porque nós sabemos, por exemplo, técnicas que eles não sabem. Por exemplo, nós temos técnicas, a técnica de comunicação não violenta, eles não sabem fazer. Eles não sabem reconhecer, por exemplo, o que significa uma linguagem descritiva. Eles não sabem, por exemplo, o que significa dizer com palavras o que se sente. Eles sabem dizer. Eles não sabem dizer, puxa vida, eu estou vendo o quanto você está chateado quando você diz assim, pô, cara, deixa isso para lá. Eu preciso ensiná-lo a dizer, diga com palavras o que você sente. Então, isso é uma linguagem descritiva. Então, a técnica da linguagem não verbal eu preciso ensiná-lo. A técnica sou eu que vou ensiná-lo. E veja, e ele não aprende isso na família. Então, é claro que eu vou ter que fazer isso, até para responder a pergunta que a Cláudia faz, essa desconexão que ele tem com a família. Na família, ele aprende algumas coisas que são particulares. Mas a família é o espaço das relações particulares. Na escola, é o espaço das relações públicas. Na família, se ele brigar com a mãe dele, ele não perde a mãe. A mãe dele continua sendo a mãe dele. Mas na escola, se ele brigar com um amigo, se ele brigar com o professor, ele perde o professor, ele perde o amigo. Então, é aqui que ele vai ter que aprender a fazer isso. Porque eu é que vou ter que ensiná-lo. Então, na verdade, vejam, o que eu estou dizendo em uma palavra, o jovem é preciso ensinar o jovem a fazer aquilo que nós sabemos fazer e ele não sabe. Mas aproximar-se do jovem também dar a ele a garantia de que quem melhor sabe ouvir o jovem é o próprio jovem. Mas eu precisarei dar a técnica, porque a técnica sou eu que sei dar. Luciene, tem uma pergunta, a Ludmila quer fazer uma pergunta, e eu vou fazer uma consideração e uma pergunta também. Eu estava pensando o seguinte, quando a gente vê aquele resultado, quadro de pesquisa da relação ao bullying, que são os que estão mais... Isso, está me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Estão mais isso, que tem mais sofrimento, né? Quem está mais em sofrimento é quem é a vítima, o autor e aquelas pessoas que assistem. Isso, para a gente que lida com a psicanálise, não é muito novo.
porque a gente sabe que quem manifesta, quem está dos dois lados e quem está na plateia, são pessoas em sofrimento. E aí é que uma escola atenta, né, cuida, né? Cuida, trabalha, intervém, etc, etc e tal. Então, assim, essa questão de conhecer tanto os processos dos adolescentes, especialmente, né, o que a gente está tratando hoje, o que é adolescência, né, que processo que eles estão vivendo, também faz parte, me parece, de poder trabalhar, saber formar professores com relação à questão da convivência, né? Eu fiquei com uma pergunta que diz respeito assim, por que será que, por exemplo, dentro da própria Unesp, que vocês têm um trabalho tão bacana, existe a resistência para criar uma disciplina dessa? Isso é uma pergunta. E aí vou fazer uma outra consideração. Isso que está acontecendo, porque quando você pega um quadro lá do que acontece nos últimos anos em relação à violência dentro das relações, né, entre os alunos, e mesmo as queixas de sofrimento psíquico e de lesões, aquele gráfico de lesões que vem trazendo, né, lesões e de agressões de crianças e tal, ele tem um certo crescimento antes da pandemia, tem uma queda na pandemia e depois ele sobe muito, né? Então, a gente tem, antigamente, vamos dizer assim, antigamente, vamos falar uns 40 anos atrás, né, as pessoas viam mais essas coisas, muitas dessas coisas aconteciam, algumas, né, vamos dizer assim, menos do que acontece hoje, mas muito era visto. E hoje, não. Onde é que mora essa diferença? Fiquei me perguntando um pouco sobre isso. E depois, o que teria causado esse aumento enorme depois da pandemia, né? Você tem lá uma queda na pandemia pela ausência de convivência, e quando retorna, não é igual ao anterior. O anterior era em torno de 7 mil e volta a 13 mil, e o quadro acaba em 23. Eu fiquei me perguntando o que acontece de 23 e 25? Será que começa a baixar, né? E aí fiquei me perguntando, lembrando o seguinte, tem uma questão que a gente tem trabalhado muito é, aqui no fórum, frequentemente, é que o nosso contemporâneo carrega um ponto de fragilidade das referências, né? Os lugares de referência, os lugares de autoridade têm sido fragilizado ao longo dos últimos anos, né? Dos últimos 20, 30 anos vem havendo uma queda, quer dizer, tanto o professor não tem a autoridade que tinha em tempos atrás, né? As figuras de autoridade, as figuras de referência têm perdido espaço, perdido lugar. Os próprios pais hoje têm colocado os filhos como prioridade até antes deles, né? Tem havido uma inversão nas relações nesse sentido. Então, você presentifica isso, por exemplo, quando eu brinco dizer assim, na mesa de uma refeição, antigamente tinha assim, isso é para o papai, não pode comer porque isso é primeiro para quem se serve primeiro papai, não é isso? Ou se faz economia porque o papai e a mamãe vão viajar. Hoje não. Hoje o primeiro, o filho que gosta mais desse pedaço começa com ele, né? Economizamos porque o filho vai viajar. Então, tem umas inversões que estão acontecendo no contemporâneo, porém, efeito dessa fragilidade, que tem contaminado diversos espaços e, evidentemente, também o espaço escolar, né? Não só as famílias têm tido muita dificuldade de se posicionar como autoridade, né? Como esse que diz, não, isso não pode acontecer, como também nas escolas, né? Será que isso também não tem efeitos nesse aumento de violência nas escolas? Também nesses aumentos de violências silenciosas, né, e de bullying nas escolas? Vocês já pensaram nisso? Consideraram isso? E a pergunta, Desculpa, Ludmila, faz a sua pergunta e depois a Luciene responde. A gente tem um limite de horário hoje, tá, gente? Que nós temos uma atividade hoje de 18 horas, tá? Na joia. Então, Cecília, eu até tinha colocado aqui também a questão da autoridade, assim, né? Essa fragilidade na autoridade também, pensando na escola. E aí, ô, Luciene, eu fiquei assim, muito feliz de conhecer seu trabalho, né? Eu não conhecia, sou pedagoga aqui da Rede Municipal de Vila Velha, da Educação Infantil. E como eu entrei depois, eu não sei se você chegou a falar. Mas aí eu fiquei pensando assim, por acaso ontem eu estava em uma formação, né? E tem um ponto que sempre se repete, que é o esgotamento do professor, né?
Então, o professor está muito esgotado por várias razões, e uma dessas razões que a gente escuta muito seria que justamente essa função agora dele envolve uma questão de amparar também emocionalmente, né? A gente tem na LDB até a questão das competências emocionais, né? Eu queria até que você me falasse um pouquinho o que você pensa sobre isso. E aí eu fiquei pensando, assim, eu escuto muito, né, nas formações e tal, esse esgotamento do professor, e uma das queixas é que agora ele precisa fazer um papel que supostamente, então, seria da família, né? Então, a criança chega na escola e precisa ter esse amparo também, talvez ele emocional, psíquico, não sei. E aí, então tem aquela visão assim, se antes a escola era um lugar, né, onde era possível, vamos dizer assim, né, transmitir um saber dentro ali do currículo planejado, né? Atualmente não, porque a gente tem mudanças na sociedade, na família, né? E isso vai implicar também nessa outra criança. E eu fiquei pensando assim, como que você percebe, como é que o professor tem recebido, onde você tem estado, assim, essa ideia que é muito legal do currículo da convivência, né? E como que isso tem sido recebido no sentido assim de ser mais uma função? Assim, fiquei pensando nisso, porque é uma coisa que eu percebo, né? Assim, na minha realidade do dia a dia. E é interessante porque teve essa coisa da autoridade que a Cecília falou, que era um ponto que eu ia pensar também, assim, né? Que me pega bastante isso agora atualmente na escola. A gente vê que essa posição aí, essa função da autoridade, ela está fragilizada, então está em casa e na escola também está, né? Foi o que eu pensei também. Será que como é que isso interfere, né? Assim, nessa criança, na convivência com o outro, né? Diante dessa função aí fragilizada. E ia falar até que é interessante, porque lá na escola eu tenho tentado fazer com as professoras e a educação infantil, né? A questão da escuta, assim, eu tenho batido nessa tecla para escutar a criança, assim, né? Vamos escutar a criança, vamos deixar a criança falar e tal. Enfim, porque eu percebo na educação infantil que tem tido um aumento uma dificuldade da criança falar mesmo, né? Se expressar. E eu fiquei pensando no infantil, a questão de escutar, né? Porque com adolescente, não sei como é que faria, não trabalhei com adolescente. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho, assim, o que você acha? Obrigada, Ludmila. Tá joia. Bom, começando então, fui anotando aqui na ordem. Primeiro, assim, por que que a resistência de criar uma disciplina dessa logo na universidade? Porque acho que existe uma questão que ainda não se deu, não se tem não se viu a importância disso, sabe, gente? Infelizmente não se viu ainda. Há uma burocracia nesse sistema terrível, porque criar isso significa uma mudança na lógica de pensar o quanto a convivência é algo importante. É, e aí acho que a gente não tem ainda no Brasil algo É pensado fundamental, como importante, como é regulamentado, fundamental, né? Quer dizer, a criança como fundamental. para se relacionar é o básico. Exatamente. Então, é incrível, mas não temos ainda. Então, a gente tem uma burocracia que impede que nós tenhamos nas universidades ainda essa disciplina, né? Então, mas é terrível. Segundo, mas isso mudaria muito, já daria um grande passo, porque se a gente tivesse essa disciplina como algo garantido por lei, tipo todo curso de pedagogia, todo curso é, que você tem, olha que interessante, a gente tem no ENAD uma pergunta, não sei se vocês sabem, o ENAD, interessantemente, cobra se o professor está preparado para resolver problemas de bullying e de violência em sala de aula. Então, o professor responde no ENAD se o curso de pedagogia dele o preparou para resolver os problemas de bullying e de conflitos cotidianos que acontecem em sala de aula.
mas ele não tem essa disciplina. Olha que interessante, né? A segunda pergunta que vocês fizeram, o que teria causado, então, que esses números aumentaram depois da pandemia? Acho que a gente pode dizer que são muitas causas, mas uma delas, acho que uma das questões que impactaram, uma das questões mais sérias, que foi o maior impacto, nós tivemos que a pandemia apressou demais a nossa experiência da convivência digital e aquilo que era algo que já era previsto e as transformações sociais advindas dessas experiências digitais e dessas conexões e desse futuro que viria. Então, essa, essa imprevisibilidade de futuro e sabe, eu acho que isso tem causado muito este mal-estar que nós estamos vivendo hoje. E a desconfiguração deste futuro, que eu não ter sentido para o futuro, eu precisar experimentar tudo no presente, a experiência desses meninos e meninas adolescentes de ter que conquistar a vida no presente. Vejam, lembrem da entrevista do Felca, do garoto dizendo que o pastor Mirim, dizendo que ele tinha que se dar bem ali naquele momento, ou seja, desses meninos terem que se dar bem na vida, deles terem que acertar e ganhar 6 mil reais, 5 mil reais, com 11 anos de idade, coisa que nós teríamos que eles teriam que escolher uma profissão, eles têm que ser influencers aos 11 anos de idade. Eles têm que provar a masculinidade deles aos 12 anos de idade. Eles têm que dar o primeiro beijo aos 10 anos de idade. Eles têm que... É tudo muito sem futuro. Então, a ausência de futuro dá a gente essa necessidade de esse sofrimento e talvez essa necessidade sabe, de ser incapaz de me autorregular. E aí, então, isso explica eu não ser capaz de me regular e ter a necessidade de me angustiar, de ser incel, de ser visto como incel, então matar a menina, ainda que eu esteja falando do garoto lá, do personagem fictício da série Adolescência, e de supor que então eu vou ser incel para o resto da minha vida, então com 11 anos isso ser tão duro a ponto de eu então matar alguém pela suposição de que eu não vou suportar ser incel para o resto da minha vida, tendo 11 anos de idade. Então, veja, eu acho que é essa inexistência de futuro aos 11 anos de idade, sabe? É isso que explica esse aumento tanto de violência para com o outro, quanto de violência para comigo mesmo. E a terceira pergunta, meninas, acho que há uma questão, e eu vou me culpar como representante da educação aqui, sabe? Para dizer o quanto, na verdade,
o quanto o professor é mal formado neste país, o quanto é formado em caixinhas, o quanto a gente não consegue entender e o quanto a formação de professores ela não dá conta de perceber que, na verdade, quando eu estou resolvendo um conflito com uma criança, eu estou ajudando essa criança a perceber, a antecipar consequências dos seus atos. Isso ajuda num raciocínio lógico-matemático, hipotético-dedutivo, que vai ajudá-la também no raciocínio matemático. E, portanto, eu estarei trabalhando também com matemática. E eu também estarei trabalhando com geografia. E também estarei trabalhando com alfabetização. Portanto, não dá para separar matemática, geografia, história, português e aspectos socioemocionais. É porque a gente trabalha com aspectos tão separados, tão em caixinhas, que aí e vem a Secretaria de Educação e também trabalha isso separado, porque a Secretaria de Educação faz um esforço danado para atrapalhar ainda mais a formação de professores, porque ela faz formação de professores em saúde mental, separado da formação de professores em competências socioemocionais, separado da formação de professores em projeto de vida. Mas nós estamos falando de um ser humano que precisa ser formado com todos esses aspectos juntos, porque nós estamos falando de um mesmo ser humano. Então, necessariamente, quando eu estou trabalhando com formação humana, eu estou trabalhando com todas essas questões juntas. Porque trabalhar com saúde mental é trabalhar com a formação de um sujeito, porque quando eu estou trabalhando com ele, dando a ele, discutindo com ele um problema de matemática, como é que você respondeu esse problema de matemática? Perguntando para ele, gente, como é que a gente responde esse problema de matemática? Tem um outro jeito de responder esse problema de matemática? Alguém respondeu esse problema de um outro jeito? Eu estou dando a eles a oportunidade de pensar com outras possibilidades. E quando eu estou dando a eles a possibilidade de pensar de outro jeito, eu estou ajudando esses meninos a sair de um ponto de vista. E a sair de um único ponto de vista, eu estou ajudando esses meninos a transitarem por outros aspectos do conhecimento. E aí eu estou trabalhando com eles também competências socioemocionais, e estou trabalhando com eles outras questões. Então, acho que, sabe, a formação de professores é o grande mal. De novo, como nós formamos professores e como nós ajudamos, de fato, esses professores a olhar com esse ser humano que é integral, quando ele resolve problema, ele está resolvendo um problema de matemática, mas ele também está resolvendo um problema, resolver conflito, também ajuda a resolver problema de matemática, também ajuda a resolver problema de história, de geografia. Luciene, também a profissão do professor é uma profissão muito complexa, né? Então, eu Claro, acho claro. importante isso. Eu vou precisar agradecer muito, quer dizer, eu quero agradecer muito, a gente vai precisar ir encerrando, que vai começar outra atividade daqui a pouco. Mas assunto aqui não falta, já ficamos aqui nós três costurando aqui um monte de pergunta. Imagino que algumas outras pessoas que estejam aí nos ouvindo também, já pessoas me mandando aqui mensagem, elogiando muito a sua fala, as questões que você está trazendo, assim. Acho que é de uma riqueza a experiência de vocês. Eu acho o seguinte, eu acho que a Unesp não pode deixar de começar a ser a primeira a fazer, porque vocês, dentro das duas universidades, tem tudo na mão, todas as pesquisas para mostrar que da importância, da relevância absoluta de ter uma disciplina que seja integrada, né? E que trabalhe com convivência na diversidade dos conteúdos a serem trabalhados. Porque eu acho que assim, tem só uma coisa para fechar, assim,
muitas vezes tem uma dificuldade de entender que a complexidade do professor, ela passa por formação, não, que o trabalho dele é um trabalho de formação também. Ele forma pessoas, né? Uma escola forma pessoas, né? Não forma, não está dando conteúdo, não é transmissão de conteúdo simplesmente. Então, eu acho que tem uma complexidade muito grande. Eu quero te agradecer muitíssimo a todos que estão presentes, né? Aqui minhas amigas vão falar um minutinho também, de coração, e sei que a gente vai ter outras oportunidades de diálogo, com certeza, tá? Parabéns pelo trabalho de vocês. Continue com muita firmeza e obrigada pela presença hoje. Luciene, eu quero agradecer imensamente a você pelo seu trabalho, né? Pela sua fala na transmissão desse trabalho, que eu achei assim incrível, fantástico, assim, fiquei encantada. E quero também te dizer que você precisa fazer esse trabalho chegar às políticas públicas. E aí você é de São Paulo, não é isso? Então, a Tabata Amaral, ela é uma deputada ela é da Comissão de Educação e ela é uma pessoa sensível, né? Assim, eu acho que talvez se você conseguir chegar a ela, vocês, talvez abra portas para chegar ao Ministério da Educação. Tá? A Um gente grande vai abraço. cair em 2 Muito minutos. obrigada, Luciene, muito obrigada. Foi preciosas as suas palavras. Suas Imagina, contribuições. eu que agradeço, gente. Espero que tenha sido bom para você, como foi para a gente, porque para a gente foi muito bom. E que tenha sido bom para o público todo, tá bom, gente? Muito obrigada. Obrigada, Bom final gente. Beijo, pessoal. de semana. Um beijo grande, viu, você? Beijo, beijo.